Borderline não é uma doença, na verdade, nenhum transtorno de personalidade é exatamente uma doença. Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, gosto de descomplicar a saúde mental e eu trouxe aqui alguns critérios de borderline para eu mostrar para vocês como que borderline não pode ser entendido como uma doença médica, que nem outras condições de saúde ou que nem outros diagnósticos psiquiátricos, tipo bipolaridade, esquizofrenia. É um outro conceito, é uma outra pegada e vocês vão entender por que dessa vez. A grande questão é que o que a gente chama de personalidade é um padrão de comportamento mais ou menos constante durante a vida. Então, é como eu me vejo, a forma como eu lido comigo mesmo, com as minhas emoções, como que eu organizo os meus pensamentos, como que eu lido com as outras pessoas. Então, os meus padrões de relacionamentos indicam o meu padrão de personalidade, por exemplo. Aí tem essa definição aqui do DSM, que é todo padrão de comportamento persistente que se desvia das normas e expectativas da cultura. Então, borderline não é uma doença. Na verdade, nenhum diagnóstico de personalidade é exatamente uma doença. Eles não podem ser entendidos igual outros problemas de saúde, nem transtorno bipolar, esquizofrenia, que são doenças muito bem descritas, muito bem entendidas. É um conceito bastante diferente. Personalidade é a forma como eu lido com os meus sentimentos internos, então a forma como eu lido comigo mesmo, como eu lido com as pessoas, como eu organizo os meus pensamentos, como eu modulo os meus sentimentos. Então a personalidade é como eu funciono. Isso é personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Todo mundo tem personalidade. Eu peguei aqui a definição do DSM de transtorno de personalidade, para vocês darem uma olhada, que é um padrão de comportamento persistente que se desvia das normas e expectativas da cultura. Sim, essa é a definição do DSM. É um padrão de comportamento, de pensamento que desvia das normas da cultura. Então a gente não está falando de algo que existe dentro exatamente do campo médico. Nós estamos falando de um diagnóstico que existe dentro da área da psicologia, da forma como a pessoa funciona internamente. E aqui vocês viram, inclusive, na própria definição cultural. E qual que é a importância de compreender isso? É porque vocês imaginam que assim, a pessoa está deprimida, então ela tem uma depressão causada por uma doença. Ela vai ter alterações em processos metabólicos do corpo dela muito claros, assim. O sono vai ficar afetado, o apetite vai ficar afetado, vários problemas vão começar a acontecer, o cérebro dela vai ficar funcionando de um jeito muito inflamado. E aí quando eu dou um remédio, quando eu dou um estabilizador de humor, quando eu dou um antidepressivo, quando eu faço o tratamento do problema, a pessoa melhora muito, ela fica bem realmente. Porque o remédio age aonde? Ele age no corpo, ele age no metabolismo. Então, se o problema é uma doença, se o problema é uma questão metabólica, o remédio efetivamente vai ter efeito. No borderline não é isso. No borderline é um padrão de personalidade, como a pessoa funciona, então o que vai resolver é o processo de terapia. Mas vamos dar uma olhada em alguns critérios do diagnóstico de borderline, que aí vai ficar mais claro para vocês ainda que isso não é uma doença, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para você acompanhar esse tipo de conversa aqui nos próximos vídeos, tá? Então vamos logo para os critérios diagnósticos. Esforço em evitar abandono real ou imaginário nas relações. Relações intensas e instáveis. Distúrbios de identidade. Tem vários outros critérios para borderline, são 9 no total, mas eu destaquei esses 3 critérios para mostrar para vocês como que relações intensas e instáveis não pode ser entendido como um sintoma de uma doença. Isso não é uma doença. Esforço para evitar abandono real ou imaginário nas relações. Isso também não é uma manifestação de uma doença. Isso é um processo dinâmico, interpessoal. Se o problema está numa relação, tudo que vocês viram, fica essa dica aí para vocês. Toda vez que vocês forem ler sobre algum diagnóstico psiquiátrico e tal, e tiver algum critério de diagnóstico que for de relação, então uma relação instável, um problema de relacionamento, quer dizer que aquilo não é exatamente determinado por um problema dentro do corpo da pessoa. Toda relação tem 2 pessoas, né? Não é só eu não me relaciono comigo sozinho. Relação é eu e outra pessoa. Então, se você é cercado por pessoas que te invalidam, se você é cercado por pessoas que te tratam mal, por pessoas que te ignoram, as suas relações vão ser ruins, mas isso pode ser um problema dessas outras pessoas também.
Não é um problema seu só. Não é um problema. Você faz parte disso, é claro. Mas não é um problema só seu. Então, tudo que disser respeito à relação, entendam como um processo psicológico, uma forma de funcionar que não pode ser entendida exatamente como uma doença, né? Aí tem essa parte aqui também, que é bem importante. Medo de abandono. Por que alguém teria medo de abandono? Por que alguém vai ter medo de abandono? É porque é uma pessoa que tem um trauma de abandono, é uma pessoa que tem na vida dela uma sensação de que ela foi negligenciada, uma sensação que ela foi abandonada. Então, quando você tem um trauma, você vai ter um medo de abandono. Isso é natural e não tem nada de exatamente anormal nisso. É algo natural para qualquer ser humano que tiver um trauma. Você vai ter medo que aquele problema se repita. Isso não é sintoma de uma doença, é como os seres humanos funcionam. E é justamente por isso, porque borderline não é uma doença, é um jeito de funcionar, que a pessoa melhora tanto com terapia. Então, você vai fazer uma boa terapia, uma terapia comportamental, contextual, uma terapia dialética, você vai fazer uma terapia que trabalhe com essas questões do comportamento dela, certamente ela vai ter uma melhora notável. As pessoas melhoram com borderline, conforme elas tenham acesso ao tratamento adequado, que é terapia, não é comprimido. Deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você já viu pessoas borderline sendo tratadas como doentes e se já viram o transtorno borderline sendo entendido como uma doença. Porque eu já vi isso tanto por aí que eu fico meio chocado, tá? Então, até mais.